Olá, boa noite. Nós estamos começando mais um belo ao vivo. Hoje nós vamos falar sobre a escalada de tensão entre China e Taiwan. E o nosso convidado é o diretor de estratégia da Arco Advice, especialista em relações internacionais e o primeiro brasileiro a discursar na Comissão de Economia e Segurança entre China e Estados Unidos no Congresso americano, o Thiago de Aragão. Então vamos ver se ele já está por aqui. Já vi que ele já entrou. Deixa eu convidá-lo aqui para a nossa live, para ele poder falar com a gente aqui. Deixa eu ver aqui onde está o Thiago. Meio Thiago, vamos aguardar ele entrar. Mandei o convite aqui para ele. Deixa eu ver se ele já recebeu o nosso convite. Aqui. Chamei o Thiago para poder participar. Vamos ver se ele entra aqui com a gente. Ei, Thiago. Tudo bom? Tudo bom, e você? Tudo bem também. Vamos ver aqui como é que tá. Muito obrigada, né, por ter aceitado o nosso convite para falar de um assunto tão complicado, né? Mas é um prazer e muito obrigado pelo convite. Realmente é um assunto complicadíssimo. A gente teve ontem, para dizer a verdade, a China publicou um livro, o livro branco, ou seja, que é o livro que tem as estratégias, né, falando como que vai ser a reunificação aí de Taiwan. Como é que você analisa? Ou seja, agora não tem volta mais? Não, nunca foi uma questão de ter volta ou não. A situação com Taiwan, no fim da Guerra Civil Chinesa, no fim dos anos 40, né, em 48, 49, as tropas do Chiang Kai-shek elas perderam para as tropas do Mao Tse-tung e os nacionalistas acabaram indo para Taiwan. E desde aquele segundo que Chiang Kai-shek estabeleceu um governo autônomo, desde aquele segundo já passou a ser parte da estratégia do Partido Comunista Chinês trazer Taiwan de volta. Era uma província rebelde. Mas com o passar dos anos, o reconhecimento de Taiwan como a ilha principal, como a China, como a República da China, que a Taiwan começou no Conselho de Segurança, depois saiu, isso acabou fazendo com que tivesse essas alianças com os Estados Unidos e outros países. Então, hoje, o que a China quer é basicamente gerar uma retórica bastante nacionalista, com o intuito de amarrar o país inteiro dentro de uma percepção única de que o país não pode esperar mais e que Taiwan tem que voltar ao controle de Pequim. Uhum. Então, você acha que esse conflito vai acabar aí em uma guerra? Olha, isso é muito relativo. É possível, claro que é possível. Porque é o seguinte, a China ela já deixou muito claro que não existe Taiwan autônomo. Né? Taiwan não é independente, Taiwan é autônomo. E os Estados Unidos também deixam muito claro que os Estados Unidos vão defender militarmente Taiwan desde que Taiwan nunca declare a sua independência. A principal mudança do governo do Xi Jinping para os anteriores é que os governos anteriores eles aceitavam, dentro de um acordo, não provocar militarmente Taiwan se Taiwan não se movesse na direção de declarar a independência. Então, isso funcionou como uma espécie de mecanismo para abafar uma crise maior. Agora, com Xi Jinping, isso mudou. Então, a China passou a ter uma postura mais ostensiva em relação a Taiwan. Uhum. Mas o que a gente tem visto aí, né, esses exercícios militares diários, né, e a China assumindo a posição de que realmente ela não vai deixar Taiwan, que ela quer a reunificação, mesmo que seja à força, em último caso, né? Foi isso que o governo chinês já declarou. Isso, exatamente. Agora, o que está muito em aberto é quando que vai ser esse à força. Né? A China sabe que se ela se mover numa invasão pesada contra Taiwan, ela precisa ser altamente eficiente para que ela tome controle do país
em 48, 72 horas antes que o conflito se escale numa situação diferente. Então, esse é um ponto muito importante. Segundo, que a China ela sabe que ela não quer começar uma terceira guerra mundial. E um conflito com os Estados Unidos é uma situação que não teria uma solução de curto prazo. Pode começar, mas ninguém sabe como terminaria. Então, hoje é um impasse. A China ela não tem dúvida de que ela vai, cedo ou tarde, a diferença é que ela é mais paciente do que vários outros países, cedo ou tarde vai trazer Taiwan de volta. E os Estados Unidos também é muito claro, se a China atacar, isso vai desencadear um efeito dominó muito grande. E aí a gente vai ter, por um lado, a China, que tem a maior frota naval, né, contra Estados Unidos, que tem a maior frota aérea militar, né? Isso, a marinha chinesa, ela produz uma marinha francesa por ano. Pois é. Em termos de tonelagem. Então, é muito difícil a China ela tomar uma decisão deliberada de invadir Taiwan num momento onde onde o governo ainda vive um ambiente econômico próspero. Por quê? Quando o Deng Xiaoping começou a visão da China em relação ao capitalismo e à economia de mercado, ele entendeu que o que garantiria a manutenção do Partido Comunista Chinês era a prosperidade econômica e a estabilidade econômica. Quase que num acordo com a sociedade em que o governo chinês entrega liberdade econômica para a sociedade devolve liberdade política. Então, isso levou a China a ter várias zonas industriais, uma produção muito grande, e se tornou a potência que se tornou, e nós acabamos vendo isso. Agora, nos últimos 3, 4 anos, a economia chinesa vem caindo. A expectativa desse ano é que termine por volta de 4,5%, 4,8%, uma das mais baixas da década. Ainda temos mais de 100 milhões de chineses em lockdown no país. Então, a produção industrial está fragmentada, porque ela foi desenhada na China de uma forma a ser descentralizada. E o mercado imobiliário em crise também, né? Mercado imobiliário em crise, com quase 60% das obras prometidas entre 2011 somente 60% das obras prometidas de 2015 para cá foram entregues. Então, nesse momento, quando você tem um ambiente de problemas econômicos, isso historicamente em vários países leva a uma busca pelo nacionalismo quando você encontra governos autoritários. Então, a queda no perfil econômico gera uma narrativa do governo mais nacionalista como uma outra alternativa para segurar a população. A gente viu isso na Argentina de 82, do Galtieri, quando a perda do controle econômico no país e o social já havia perdido há muito tempo, levou a uma ação extremamente nacionalista, que foi a invasão das Malvinas. Então, para que a China, ela hoje resolva sacrificar o crescimento econômico, que apesar de baixo ainda é relativamente alto, em uma guerra, para eles não seria a decisão mais normal, ainda mais num ano agora, num ano do Congresso do Partido Comunista Chinês, e eu não vejo que a China deve fazer esse processo de invasão até que se encontre numa situação econômica que ameace a estabilidade do partido. O que a gente vê é que vários especialistas acabam comparando aí essa movimentação na China ao redor da ilha de Taiwan muito com o que aconteceu com a Rússia em relação à Ucrânia. Você também tem essa visão ou não? Não, porque a Rússia e a Ucrânia foi uma escalada de 6 meses, 5 meses. Isso que está acontecendo em Taiwan, ela já é um processo de anos. Nós temos o ano passado tiveram outros exercícios militares também, né? Vários. Os exercícios militares em Taiwan já existem há anos. Agora, todos os anos se aumenta um pouco a frota chinesa na região e, consequentemente, aumenta a frota americana, consequentemente, a australiana, a indiana, a britânica e a japonesa, que são os principais
players nessa região. Isso acontece todos os anos. Então, é diferente da questão da Ucrânia, porque seria similar se nós tivéssemos o aumento das tropas russas e, ao mesmo tempo, um aumento das tropas ucranianas e da OTAN, do outro lado da fronteira. No caso da Rússia, não foi, porque foi muito rápido. Então, agora, o que está acontecendo no Mar do Sul da China é uma superpopulação de tropas e navios militares de vários países, na verdade. Uhum. Eu vou fazer uma pergunta do Guilherme. Os Estados Unidos entrariam na guerra ou ficariam na situação de ambiguidade a qual se encontram hoje? Não, certamente os Estados Unidos ele entraria na guerra porque parte do acordo, e mais do que o acordo, da vontade, do desejo e da necessidade americana em consolidar a confiança em relação aos seus aliados no mundo, os Estados Unidos cumpririam o que foi prometido a Taiwan e partiriam para a defesa de Taiwan, desde que eles entendessem que foi uma ação unilateral da China. Se houver algum tipo de provocação de Taiwan, isso anula a responsabilidade americana de proteger. Uhum. E você acredita que a visita da presidente da Câmara de Representantes dos Estados Unidos foi um ato aí para poder cutucar a China? Olha, a visita dela era algo que o governo americano não queria. E até as últimas horas, a Casa Branca tentou convencê-la a não ir. Foi uma decisão unilateral dela. O Biden não achava uma boa ideia, membros do partido dos democratas também não achavam uma boa ideia, mas ela entendia que o momento pedia que uma representante de um poder independente dentro dos Estados Unidos, que é o legislativo, fosse mostrar a Taiwan que eles estão juntos, que existe essa aliança e que ela será honrada. Então, essa visita ela piorou muito do ponto de vista das relações entre Estados Unidos e China. Agora foi uma decisão unilateral dela, que o governo Biden ele já antecipava que ia ter esse estresse com a China e esse problema todo. Então foi justamente o que aconteceu. Uhum. Agora, quais os reflexos? A gente sabe aí que Taiwan é responsável pela a maior produção de semicondutores do mundo, 54%, em uma única empresa. Se houver qualquer tipo de conflito, o mundo todo vai sofrer aí no início, né? Sim, exatamente. Primeiro que a gente já está tendo uma falta na oferta de semicondutores. Então, vários eletrônicos que precisam de chips semicondutores mais e menos sofisticados já estão em falta e tem um problema muito grande da montagem final desses produtos, inclusive dentro da China. Isso já é reflexo das tensões entre Estados Unidos e China, que começaram há uns 3, 4 anos com uma mudança de foco durante a pandemia, mas que agora retoma mais uma vez essa tensão entre Estados Unidos e China. A partir daquele momento, algumas empresas baseadas em Taiwan, como a TMSC, ela acabou recebendo restrições para vender chips para a China, e isso acabou prejudicando muito o mercado doméstico. No caso de uma guerra, seria isso vezes 100, isso vezes 200. O mundo ele estaria numa situação altamente complexa em termos de não só da economia em geral, mas na recepção e na exportação de produtos básicos, manufaturados ou não. Os Estados Unidos, no caso de uma guerra com a China, ele partiria para tentar bloquear os gargalos de linhas e rotas navais que a China usa para vender e para comprar. Então, e o Estreito ali de Taiwan é extremamente importante, é uma rota extremamente importante, né? Ali é muito importante. Estreito de Malaca também, que fica entre Singapura e Malásia, é extremamente importante, é o mais importante para a China de todos. Aí você tem também o Cabo da Boa Esperança, na parte de baixo da África, você tem o Mar Vermelho, você tem o Panamá, você tem o Cabo de Magalhães. Então, todos esses lugares acabariam sendo afetados no caso de uma guerra, porque uma das abordagens americanas em relação à China seria de sufocar economicamente para tentar diminuir a duração no caso de um conflito armado. Seu áudio ficou ruim. Você ficou longe aí. Pronto, voltei aqui. Agora, vamos falar os reflexos para o Brasil. Como que seria isso?
Olha, o Brasil sendo um país exportador e que importa muito da China, não só por relações com a China que o comércio brasileiro tem, mas também grande parte das marcas do mundo, mesmo não sendo chinesas, elas produzem lá. Então, se uma pessoa olha agora em casa onde está, ou no trabalho onde for, a maioria das coisas eletrônicas que estão no ambiente, não só as eletrônicas, foram feitas na China. Então, isso teria um impacto imediato. A recepção de produtos manufaturados mais simples ou mais sofisticados ficaria bastante restrito. Além disso, a nossa exportação também para a China ficaria restrita no caso de uma situação de guerra como essa. Então, isso levaria a um problema de desemprego muito alto e, consequentemente, a uma crise que iria desencadear em vários outros setores do Brasil. Então, seria algo altamente destruidor. Até porque a gente exporta para eles soja em grande quantidade e minério também, né? Exatamente, soja, minério e vários outros produtos também. Carne bovina, carne. né? Então, tudo isso ficaria com dificuldade de chegar lá. E certamente o Brasil acabaria não exportando isso para a China, porque as sanções seriam num outro tipo, né? O Brasil ele seria obrigado a adotar essa posição. Talvez por conta de um esforço de guerra, alguma coisa nessa linha, o Brasil exportaria para a Europa, para os Estados Unidos também. Mas, de qualquer forma, as tensões, nós nem precisamos chegar num estágio de guerra, mas as tensões elas estão piorando a cada dia e faz parte da estratégia que vem sendo desenhada pelo Partido Comunista Chinês há alguns anos de diminuir a dependência deles em relação a alguns países produtores como o Brasil. Então, isso já afeta e certamente vai afetar mais ainda no futuro. Vou fazer uma outra pergunta aqui. O Guilherme perguntou: hoje em dia, no mundo globalizado, a China invadindo Taiwan conseguiria controlar manifestações e suprimir qualquer demonstração de força por conta da população? Eles tentariam. Se eles conseguiriam é uma outra pergunta, né? Porque... É verdade. Tentaria, eles vão tentar. Então, antes de você observar uma situação hipotética como essa, o governo chinês colapsando por conta das manifestações populares, é porque as manifestações populares tomaram uma dimensão que toda tentativa de contenção do Partido Comunista Chinês, que é gigantesco, falhou. Então, se nós tivermos uma situação como essa, é porque chegamos numa situação de colapso. Agora, certamente tentariam, seria muito violento, agressivo, tentariam não segurar essas imagens, não conseguiriam. Então, é uma história, uma sequência que a gente meio que já conhece. Pois é, e aí muitos especialistas também falam que se acontecer realmente uma guerra, alguma coisa assim, que pode virar aí uma terceira guerra mundial. Você acredita nisso? É possível, porque, primeiro, você ter uma guerra mundial é algo que os parâmetros de identificação de uma guerra mundial são relativamente simples, né? O uso de armas militares e você ter pelo menos 3 continentes no mundo e um envolvimento grande ali de várias pessoas, de vários países. Agora, naturalmente, se você tem uma situação de guerra, de declaração de guerra, dos Estados Unidos para a China ou da China para os Estados Unidos, automaticamente sim, você tem uma guerra mundial. Porque os Estados Unidos estando em situação de guerra, automaticamente os países da OTAN estão em guerra também. Então aí entra a Alemanha, Holanda, Dinamarca, Romênia, entra todo mundo. A China ela vem cada vez mais se alinhando em várias áreas com a Rússia. Sim. E poderia... Inclusive até nesse próprio conflito agora com a Ucrânia, né? Exatamente. Então, numa situação dessa, a gente teria a Rússia colocando uma pressão muito grande na Europa também. A América Latina ela seria cobiçada por conta da matéria-prima. Então, a China poderia tentar fazer alguma coisa aqui na região para ocupar território, para garantir matéria-prima, e os Estados Unidos tentaria proteger isso, assim como a África. Então,
A fagulha inicial é muito agressiva. Uma declaração de guerra China para Estados Unidos e vice-versa desencadearia, sim, uma terceira guerra mundial. O que a gente vê, por enquanto, é que o Xi Jinping ele é um pouco mais calmo e o Biden também é muito cauteloso, né? Mas o grande problema de uma guerra não é somente a postura dos presidentes. Quando você tem, a cada dia, o Mar do Sul da China tendo mais navios, mais porta-aviões, mais caças, mais bombardeiros, você tem cada vez mais humanos naquela região com o risco de cometer erros humanos. E pilotos jovens, você tem soldados jovens, marinheiros jovens dos dois lados, nos seus 20 e poucos anos, que basta uma situação de nervosismo ou de uma tensão onde todos imaginam que poderia levar a alguma coisa maior, basta isso para que um tiro seja dado e aí você inicia um processo, desencadeia um processo muito antes de chegar no nível presidencial. O que aí você automaticamente pode gerar uma confusão já inicial de conflito armado que já não teria mais volta mesmo com a postura dos presidentes. Uhum. Tem um comentário que não seria um pouco inusitado, senão até mesmo estratégico. Não tem o restante da pergunta aqui, mas eu imagino que seja esse conflito, né, entre os dois, que é do Diego. Não sei se você vai conseguir entender aí. Não. Mas sendo assim, eu imagino que ele tenha colocado assim, não seria um pouco inusitado, né, ter aí uma terceira guerra mundial, eu acho. Senão até mesmo estratégia não deu para entender, porque não veio tudo, né? Mas sim, aqui eu vou voltar. Na minha apresentação eu falei que você foi o primeiro brasileiro a discursar no Congresso americano, né? Numa comissão específica. E falando das relações entre a China e os Estados Unidos. E você tem uma colocação sua que eu achei extremamente interessante, que você fala que a China ocupou aqui na América Latina um lugar que poderia ser dos Estados Unidos. Eu queria que você explicasse um pouquinho isso. Olha, os Estados Unidos ele sempre buscou uma parceria com países da América Latina, que ela funcionou principalmente no âmbito privado, mas não funcionou tão bem no âmbito governamental. No âmbito privado funcionou tão bem que o sistema financeiro brasileiro e americano são profundamente integrados. Você tem marcas americanas centenárias no Brasil, no Chile, no Peru, na Colômbia, no México, seja onde for. Mas, de uma forma governamental, os Estados Unidos ele falhou diplomaticamente na abordagem à América Latina durante muitos anos já. Que existe uma mistura de posição de parceria e de uma posição de mentorias, ou algo assim. Então, como os Estados Unidos eles não compreendem culturalmente a região, eles têm uma expectativa democrática da América Latina que é muito mais alta do que a realidade. Então, muitas vezes, o processo de negociação comercial é inibido entre os dois países porque os Estados Unidos eles possuem dúvidas, muitas vezes corretas, sobre o sistema legal de um país, o sistema legislativo, a transparência democrática, vários outros aspectos. Então, esse grau de exigência americana em relação à transparência na América Latina inibe grande parte das relações comerciais que poderiam ser ainda maiores. No caso da China, a China não está nem um pouco interessada ou não se importa nem um pouco com o grau de transparência democrática, com o grau de independência do legislativo, do judiciário, etc., etc. É muito mais transacional. Por ser mais transacional, com linhas de crédito incluídas, próprias, linhas de crédito subsidiadas pelo governo chinês. Se você observar uma alternativa a essa nos Estados Unidos, não existe. Então, esse tipo de abordagem da China, ela acaba sendo mais interessante para os países da América Latina, porque existem menos termos contratuais na relação entre os dois. Uhum.
E os Estados Unidos ele falhou durante anos no relacionamento com a América Latina por conta dessa falta de foco do que quer e qual postura quer ter em relação à América Latina. Então, por isso que a China ganhou uma vantagem muito grande. É verdade. Só vou falar, o Guilherme ele fez uma outra pergunta aqui, que foi sobre essa relação de poder, se teria a mesma similaridade aí com a Rússia, mas o Guilherme, o Tiago, ele já nos respondeu sobre isso. Tiago, só para a gente encerrar, quais passos você acredita ao longo desses próximos dias aí, da China em relação a Taiwan? Olha, a China ela vai manter a escalada de treinamentos, ela vai, provavelmente, o Xi Jinping vai fazer algum discurso emblemático nos próximos dias ou nas próximas semanas, e aí nós vamos ver um esfriamento novamente nesses treinamentos com repetições ocasionais, que vai ser provavelmente o momento onde autoridades americanas e chinesas vão estar conversando em alto nível, mais conversas não públicas e talvez até nem propagadas. E isso vai ajudar a acalmar um pouco a situação. Tem uma última pergunta, que é do Paulino Oliveira. Como as relações do Paraguai, como a gente estava falando das relações da China com a América Latina, com Taiwan, divergem dos demais países do Mercosul? Bom, o fato do Paraguai ser o país que reconhece Taiwan como a verdadeira China dá vantagens individuais para o Paraguai, né? O parlamento paraguaio ou o judiciário, não me lembro, foi uma doação, foi todo construído pelo governo taiwanês. A relação comercial é muito sólida, mas obviamente quando se trata do perfil do Mercosul, onde tem que ser unânime a aprovação, por exemplo, de acordos de livre comércio, já houve uma tentativa no passado de ter um acordo de livre comércio entre Mercosul e China, e por conta da situação do Paraguai, esse acordo não pôde ir adiante. Então, acaba afetando diretamente a questão de parcerias comerciais entre o bloco e a China. Agora, individualmente, cada país, em tese, pode fazer. O Paraguai não faria por conta da sua lealdade a Taiwan, pelo menos no momento. Mas outros podem fazer acordos bilaterais e individuais. Emendando nisso, o que pode avançar, então, concretamente aí do bloco em negociações com a China? Olha, concretamente o que pode acontecer são algumas variações não de um acordo de livre comércio, mas você tem algumas linhas especiais de produtos, de uma seleção especial de produtos que eles ganhariam uma isenção mais flexível por parte da China. Hoje, ou uma coisa que a China faz geralmente, eles subsidiam por meio de linhas de crédito os produtores no Brasil, na Argentina ou no Uruguai, e esses pagam de volta para a China, pagando num valor relativamente idêntico e sem o desconto da linha de crédito que foi dada. Então, é embutido esse processo de negociação que a China faz com vários produtores. E isso tende a avançar ainda mais nos próximos meses. E, concretamente, também a gente vai acabar vendo mais posturas do âmbito político pelo lado de Argentina e Chile. Chile não, por lado de Argentina e Uruguai, e questões também mais emblemáticas ali e contrárias por parte do Paraguai. Muito obrigada por você participar aqui com a gente, trazer e esclarecer, né, tantos aspectos desse conflito entre China e Taiwan, com tanta disponibilidade aí para nos atender. Muito obrigada. Muito obrigado a vocês. Eu conversei aqui com o Tiago de Aragão, que é o diretor de estratégia da Arco Advice. Ele também é especialista em relações internacionais, principalmente em relação à China. Muito obrigada. Boa noite a todos, boa noite às pessoas que nos acompanharam, né, Tiago? E até uma próxima vez. Quando tiver qualquer outro assunto, a gente volta a te chamar aqui. Muito obrigado. Abraço a todos. Obrigada, boa noite.